Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Nós estamos hoje estudando o 7º mandamento, não roubarás. E eu acho que muita gente não fazia ideia da dimensão desse mandamento, né, Padre Paulo? Nós ouvimos também um termo que mal conhecemos, doutrina social da Igreja. O que significa? Então, de fato, o catecismo coloca dentro do 7º mandamento toda a realidade da doutrina social da Igreja. O que é isso? Ou seja, é a moral da Igreja aplicada para os problemas sociais, principalmente os problemas sociais candentes que surgiram a partir da Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial se começou a ter uma série de dificuldades, onde houve um enriquecimento enorme, né, de pessoas e o empobrecimento de uma massa de trabalhadores. Isso foi combustível para uma série de movimentos revolucionários, entre os quais o comunismo. Então, no final do século XIX, início do século XX, a Igreja começou a ver que as coisas estavam começando a ficar complicadas, não somente socialmente, questão das injustiças sociais, mas também ideologicamente, porque o marxismo estava tomando conta como um incêndio generalizado na Europa. Então, o Papa Leão XIII publicou a primeira encíclica social, digamos assim, chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum, ao pé da letra, se a gente for traduzir, significa das coisas novas. Mas, para quem conhece latim, Rerum Novarum é uma expressão que foi inventada por Cícero para dizer revolução. Ou seja, na verdade, nós estamos numa época de revoluções. E o Papa estava muito preocupado com essa situação dos trabalhadores injustiçados, mas também, né, com a falsa solução do marxismo, né? Então, de lá para cá, as encíclicas papais, todas elas, têm batido nesses dois problemas com a ênfase maior ou com a ênfase menor. Ou seja, para a Igreja, o marxismo é uma realidade claramente condenada, que em si deve ser rejeitada pelos católicos. O marxismo não é uma opção para a Igreja Católica e a doutrina social da Igreja rejeita totalmente e frontalmente o marxismo. Agora, quando se fala de capitalismo, aí a Igreja corrige os excessos de uma economia de mercado que visem somente o lucro e que tratem a pessoa humana como se fosse mercadoria, né? Sempre lembrando a destinação universal dos bens. Então, o capitalismo, a economia do mercado, são uma realidade que pode ser corrigida pela doutrina social da Igreja. Então, quando caiu o socialismo histórico, digamos assim, quando o bloco socialista, a União Soviética, se desmantelou, se esfarelou em 1989, o Papa João Paulo II publicou uma encíclica chamada Centésimos Annus. Centésimos anos quer dizer o 100º ano da publicação da Rerum Novarum, 100 anos depois, né? E na Centésimos Anos ele conclui, depois que vê a queda do socialismo real, e diz: e agora, para onde nós vamos? Não é? O que fazer, já que o socialismo de Estado, né, marxista caiu, para onde nós iremos? Aí o Papa diz assim: para o capitalismo? Ponto de interrogação. Isso é na conclusão da encíclica. E ele diz claramente: se nós entendermos que capitalismo é fazer de Deus o dinheiro, né? O dinheiro fazê-lo de Deus e utilizar as pessoas, explorar, enriquecimento ilícito, etc., etc., uma idolatria, então certamente não. Mas se capitalismo é uma economia de mercado, onde se respeitem os princípios também, as necessidades sociais das pessoas, etc., etc., então, sim.
Então, a gente vê que a igreja tem uma posição muito clara. A igreja não, da doutrina social da igreja, ela não é o meio termo entre o capitalismo e o marxismo. Não. A igreja, ela tem uma posição evangélica, uma posição clara diante das necessidades da sociedade, e ela vê o seguinte: existem duas mentalidades materialistas que devem ser rejeitadas. O materialismo histórico marxista e o materialismo do capitalismo desenfreado, chamado capitalismo selvagem, popularmente falando, né? Então, essas duas mentalidades materialistas devem ser rejeitadas totalmente. Agora, dentro da doutrina social da igreja, porque existem princípios, aquilo que a doutrina social da igreja coloca é uma coisa que é mais parecida com a economia de mercado, não é? Aquilo que seria o princípio de subsidiariedade, quando as instâncias inferiores dão conta, a superior não tem que intervir, então isso diminui a intervenção do Estado, diminui a intervenção das grandes potências, dá autonomia para as pessoas, deixa num mercado livre, mas não totalmente livre como um capitalismo selvagem, porque existe o compromisso social e assim por diante. Ou seja, é aquilo que a igreja pensa com relação à situação econômica no mundo. O que as pessoas não enxergam é que não se trata aqui de pegar uma bandeira, né, dizer, eu sou capitalista, eu sou marxista, mas se trata aqui de procurar o sumo bem. O sumo bem é Deus e a sua glória. O mundo nos foi dado por Deus para que nós o dominemos, mas num domínio, não é, com respeito da criação. E não somente olhando a destinação universal dos bens e o bem comum da humanidade. Padre Paulo, muita gente às vezes não compreende muito esses conceitos de marxismo, de capitalismo, mas quer saber como na vida dela, prática, ela pode cumprir, né, esses preceitos da igreja. Como seria agindo com honestidade, com justiça, fazendo caridade? Como é que a pessoa, na prática, pode fazer parte dessa justiça social? Bom, algumas dicas, né? Primeira coisa, jogar na lata do lixo a ideia de uma utopia. Ou seja, esqueça essa história de que nós teremos um mundo perfeito aqui na Terra. O mundo perfeito é um sonho, diz o Papa na sua encíclica Deus Caritas Est, né? O mundo perfeito é um sonho que vem sendo acalentado, seja pelo socialismo, seja pelo positivismo que deu origem a um certo capitalismo. Essa coisa de que, de um lado, nós vamos ter um Estado que vai produzir justiça social, uma terra sem males, uma sociedade sem classes, até vivermos a anarquia de não precisar um governo. Esse é o sonho do marxismo. Do outro lado, nós vamos ter uma ciência e uma técnica onde cada um procurando os seus interesses de forma egoística, na verdade vai produzir o melhor para todas as pessoas e então vai crescer a ciência e nós vamos ter o triunfo do bem-estar aqui na Terra. São duas utopias, duas coisas que a gente tem que jogar na lata do lixo. Ou seja, nesse mundo aqui haverá sempre uma luta. Não uma luta de classes, como querem os capitalistas, mas a luta do ser humano consigo mesmo para se tornar uma pessoa melhor. Nós vamos ter que lutar. Uma vez que você pôs na sua cabeça que vai ser uma luta até o fim, aí você vai e começa a colocar princípios de como é que você deve agir. Em primeiro lugar, saber que Deus nos deu talentos para administrar esse mundo e precisamos multiplicar esses talentos. O homem é co-criador. Portanto, um certo espírito empreendedor não é uma coisa ruim, né? Um espírito empreendedor não é ruim. Segunda coisa, saber que, embora eu possa ter esse espírito empreendedor para desenvolver as coisas e para enriquecer, eu devo sempre manter o olhar
para a necessidade daqueles que são menos talentosos e menos afortunados do que eu. Portanto, um compromisso. E aqui então vem uma realidade que o Papa Bento XVI insiste muito, que é o fato de que nós cristãos temos o direito de fazer a caridade. Porque nos tempos que correm, né, todo mundo está delegando a caridade para o Estado. Não, é o governo. Se tem pobre, é problema do governo. Não, se tem pobre, é problema meu. Entende? Não é possível nós termos uma sociedade justa quando os indivíduos são todos egoístas. Você tem que haver uma conscientização pessoal. Eu tenho que me conscientizar de que eu sou responsável pelo pobre que está do meu lado. Está entendendo? Então, não é uma questão de, vamos jogar para o governo. Eu encontro um pobre na rua e digo, é o sistema opressor. Tudo bem, mas está muito fácil você lavar as mãos porque você não controla o sistema. Não é? Ou então achar que simplesmente derrubar um sistema vai criar o paraíso aqui na Terra. Quando você implode um prédio, o ato de explodir um prédio não cria um prédio novo. Derrubar um sistema não cria um sistema mais justo. Até hoje foi exatamente o que nós vimos nas revoluções. É fácil derrubar um governo, é fácil derrubar um sistema, é fácil derrubar as coisas. Difícil é construir. Então, saber que cada indivíduo, cada pessoa deve se empenhar socialmente para fazer o bem, para realizar também a caridade. Aqui está a marca distintiva da doutrina social da Igreja, a caridade. Então fica aí esta mensagem no encerramento deste programa e um convite para as pessoas praticarem a caridade, estudarem, se aprofundarem na fé, né? É isso mesmo. Nós precisamos saber aquilo que é realmente a doutrina da Igreja. Para você conhecer a doutrina da Igreja, está aí o Catecismo, o 7º Mandamento, mas nós temos também o compêndio de doutrina social da Igreja, que você pode aprofundar. Né? Continue conosco, continue ajudando a Canção Nova. Nós precisamos da sua contribuição para evangelizar e para manter essa rede de evangelização no ar. Deus abençoe, até semana que vem. Esperamos você na semana que vem. Até lá. Glória a Jesus, o Senhor.